Já pensou como é que as pessoas elas conectam diferentes elementos do ponto de vista artístico para formar assim uma música brilhante ou algo excepcional? É, já pensou no papel do inconsciente nessa história toda? Então, vem comigo, respira fundo, que a gente vai estar discutindo um pouquinho do papel do inconsciente em diferentes elementos artísticos. Bom, para a gente fazer essa viagem no tempo, conceitualmente falando, eu queria voltar um pouquinho na minha história pessoal e lembrar o momento que eu entrei em contato com um movimento cultural, vamos chamar assim, chamado grunge. Eu estava no dentista naquela época, pensa ali, meados da minha adolescência, comecinho dos anos 90 mais ou menos, né? Eu estava no dentista, na sala de espera, folheando revista e encontrei uma matéria sobre um grupo de músicos ou um grupo de bandas que estava surgindo, ou tinha surgido em Seattle. E eu achei aquilo muito interessante pela forma como se apresentava um cotidiano daqueles músicos e como aquelas músicas elas representavam não só um estilo musical, mas como um elemento emocional de humor que me atraía muito naquele momento da minha vida. Então, imediatamente eu fui na locadora de CD, naquela época tinha isso, e aluguei um disco do Nirvana chamado Nevermind, que foi uma das músicas principais desse disco, foi o que eu troquei na introdução desse vídeo. E quando eu ouvi essa música, Smell Like a Teen Spirit, eu fiquei assim, puxa, sabe, era aquele negócio, tipo, ele era agressivo, mas era melódico, certo? Ele tinha um som explosivo, mas ao mesmo tempo tinha um contraste de calmaria em tempos da música. E me impressionou bastante, desde a guitarra tocada assim, não, sabe, quase que desleixada, até a agressividade, a forma bruta que a bateria aparece, entre os mais diferentes elementos. E na época eu estudava inglês e eu fui, fazer um exercício de traduzir a letra. E aí, quando eu comecei a traduzir a letra, eu me senti completamente perdido na tradução, porque as coisas não necessariamente faziam um sentido coerente. Um elemento, um verso não se conectava plenamente ou coerentemente com o seguinte. Eles traduziam, na verdade, elementos sentimentais que se conectavam facilmente com as pessoas. Mas eu fiquei com a ideia na cabeça, mas o que essa frase tem a ver com essa? O que essa frase tem a ver com essa? E assim vai. Eu separei um trechinho da letra só para a gente ler aqui junto. E eu esqueço apenas porque eu gosto. Oh sim, eu acho que isso me faz sorrir. Achei difícil, foi difícil encontrar. Oh bem, tanto faz, não importa. Olá, 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 quão baixo. Olá, 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 quão baixo. Olá, 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 quão baixo. Olá, olá, olá. Como as luzes apagadas é menos perigoso. Aqui estamos agora, entretenha-nos. Eu me sinto estúpido e contagioso. Aqui estamos agora, entretenha-nos. Um mulato, um albino, um mosquito, minha libido. Uma negação, uma negação, uma negação, uma negação, uma negação, uma negação, uma negação. Eu passei anos pensando no sentido dessa música, desses elementos. E eu só vim compreendê-los melhor quando eu comecei a estudar psicologia, anos depois. E foi interessante porque geralmente no começo do curso de psicologia a gente tem acesso às teorias fundantes da psicologia, e uma delas é a psicanálise. E eu lembro que eu fiquei fascinado pelo conceito de inconsciente, certo? E como o conceito de inconsciente, tempos depois ele me ajudou a ter uma compreensão mais profunda dessa letra e de outros processos artísticos. Então eu sempre repito nas minhas aulas duas coisas quando a gente fala, ou quando algum tema de psicologia clínica
emerge na sala de aula. A primeira, que eu considero ser de extrema importância, a gente ser capaz de falar com o inconsciente do nosso paciente, tá? É um ponto que eu vou estar chamando a atenção hoje, porque ele tem a ver com tudo aquilo que se traduz pelo próprio conceito de inconsciente. Então vamos ver esse primeiro elemento, né, a gente ser capaz de falar com o nosso inconsciente e como ele se reproduz do ponto de vista teórico. Para tanto, a gente tem que falar de dois grandes teóricos da psicanálise. O primeiro deles, é o mais conhecido de todos, é o Freud, tá? E o Freud, ele não é só conhecido dentro da psicologia, dentro dos círculos da psicanálise, mas ele é uma celebridade do ponto de vista intelectual. Eu acredito que todos os estudantes de humanidades, das áreas da saúde, precisam conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho do Freud. O Freud, ele ficou muito conhecido por estudar o inconsciente, e logo de cara a gente vai perceber que há uma grande diferença entre aquilo que o Freud coloca como o inconsciente sendo um adjetivo e o inconsciente sendo um substantivo. O adjetivo, ele é facilmente reconhecido por aquela noção de que o consciente seria tudo que não estaria dentro do plano conhecido da consciência. Já o substantivo, né, se a gente for pegar por substantivo, a gente pegaria a lógica de que existe um sistema psíquico e dentro desse sistema psíquico existiriam elementos que são inconscientes. O Freud vai fazer duas grandes tipografias, vamos colocar assim, do conceito de inconsciente. Eu digo tipografias no sentido de tentar não só exemplificar o conceito, mas de tentar estruturar sua dinâmica em torno do funcionamento psíquico. Então a primeira delas é conhecida comumente como método topográfico, né, onde você vai ter as estruturas de inconsciente, pré-consciente e consciência. Nesse primeiro modelo fica muito claro a noção de inconsciente como algo reprimido pelo sujeito, ou por forças inconscientes, desejos que estão pressionados e reprimidos ali naquela panelinha de pressão chamada inconsciente. Tá? Logo depois, o Freud ele vai, né, veja, a psicanálise, né, como qualquer ciência, ela tem momentos de avanço, de retrocesso, de repensar, de reconstituir ideias. E um desses momentos de repensar e reconstituir ideias é quando Freud apresenta o seu segundo modelo, conhecido como modelo estrutural, que é basicamente você tem o id, o ego e o superego, eles passam a ser presentes dessa tipologia que o Freud está colocando para a gente. Muito facilmente vocês devem ter visto isso em várias áreas sobre introdução à psicologia, aquele slide que se mostra, sabe, um iceberg, tendo a pontinha do iceberg ali a noção de pré-consciente, certo, de consciência, e a noção de inconsciente como elemento mais profundo. Nessa segunda tipologia, né, uma maneira mais estruturante, o Freud vai colocar que elementos do inconsciente, eles não estão lá somente reprimidos, presos, mas eles também estão presentes nos nossos elementos de ego e nos nossos elementos de superego. Eles estão ali como se estivessem navegando dentro dessa lógica, tá? Ou seja, não é apenas algo que está escondido, reprimido, certo? Ou simplesmente preso, né? E que vai furar esse bloqueio de prisão de tempos em tempos e vai se manifestar no comportamento da pessoa. Mas eles também estariam presentes, né, no nosso, digamos, nas instâncias do ego, e também estariam presentes nas instâncias do nosso superego. O que nos leva a uma questão fundamental é de que modo a gente pode reconhecer esses elementos e como a gente pode trabalhar com esses elementos. Lembra que eu falei aqui no começo desse bate-papo, né, sobre a nossa capacidade de falar com o inconsciente de alguém ou do nosso paciente. Tá? E aí a gente chega ao segundo grande teórico dentro da psicanálise / psicologia, que é o Jacques Lacan. E é importante que vocês percebam que eu estou também fazendo aqui uma espécie de reducionismo, né? Colocando os pequenos elementos do Freud, e vou colocar agora alguns pequenos elementos do Lacan nessa panela para a gente poder saborear um pouquinho desse conhecimento. O Jacques Lacan, né, o grande psicanalista francês, ele vai fazer uma releitura do Freud, ali, principalmente a partir dos anos 50, né? E vai fazer uma releitura do conceito de inconsciente e vai tentar discutir esse conceito de inconsciente por um outro olhar,
tá? E esse outro olhar, ele é importante para a gente porque ele parte do pressuposto de que o inconsciente não seria necessariamente somente aquilo que é totalmente reprimido, né? Que dessa presença desse inconsciente, desses outros elementos, dessas outras instâncias do funcionamento psíquico. E aí o Lacan, ele vai começar a trabalhar alguns elementos que são importantes. Eu vou destacar 3 elementos que são inicialmente importantes aqui para dentro dessa nossa conversa de hoje. O primeiro é a noção de reducionismo biológico. Reducionismo biológico no sentido de que você não pode simplesmente pegar e considerar o inconsciente como sendo elementos instintivos primais, como sendo presentes somente no sentido da espécie e que eles são apenas esses instintos ou elementos que são reprimidos do ponto de vista da espécie. Você teria outros componentes importantes que trabalham essa lógica de inconsciente. Os 2 segundos desses componentes importantes estão justamente naquilo que a gente vai configurar como linguagem, e o Lacan vai colocar que o inconsciente ele é uma forma de linguagem, ele se apresenta como uma forma de linguagem, e você vai ter o terceiro elemento, que é o discurso, né? Ou seja, as manifestações dessa linguagem, dessa forma de linguagem no sujeito. Então pensa as formas de linguagem no sentido de a gente examinar, por exemplo, sonhos, sabe, os atropelos que a gente dá nas palavras, sabe, as expressões do nosso comportamento no nosso dia a dia. Então você vai ter uma nova forma de pensar esse conteúdo que o Lacan está trazendo para a gente, no sentido de que eu tenho um elemento que ele é, digamos, instintivo, mas eu não posso fazer um reducionismo biológico, e eu preciso compreender esse elemento inconsciente a partir de alguns parâmetros que eles são, vamos colocar assim, intersubjetivos, porque parte da relação do sujeito para com a sua cultura a qual ele vive. Então eu tenho elementos que estão tanto presentes na formação de linguagem, e tanto presentes no discurso que é assumido no sujeito perante essa formação de linguagem. A partir dessa noção, a gente tem um elemento que é a ideia de que o inconsciente ele se constitui como algo simbólico. E a gente começa a pensar outros conceitos que estão em torno disso, outras perguntinhas, né? Por exemplo, a noção de interioridade ou exterioridade, né? Perceba que se é uma linguagem, se é um discurso, se eu estou entendendo essas manifestações enquanto fala e discurso que o sujeito pode ter sobre si, sobre o mundo, sobre diversos elementos, esse elemento chamado inconsciente, ele passa a ter uma exterioridade. Ele não está presente simplesmente no interior da pessoa, mas ele está presente numa relação que ele é intersubjetiva, né? que parte dessas trocas do ponto de vista social, né? E parte muito também daquilo que é dito ou não dito, tá? Daquilo que é expresso do ponto de vista da fala, do discurso, do comportamento, mas que às vezes não é compreendido pelo próprio sujeito que ali expressa, como uma manifestação plena. Pensa num exemplo de um sonho que você não compreendeu. Pensa no elemento de um momento de angústia que você sentiu e que as palavras não foram capazes de traduzir aquele sentimento que você estava experimentando. Então eu tenho uma manifestação do inconsciente também nessa formato de palavras, formato simbólico. Mas eu também tenho do outro lado vamos colocar assim, essa ausência muitas vezes de fazer esse processo plenamente, ou seja, de transformar aqueles elementos que estão presentes em mim em arcabouços simbólicos muitas vezes compreensíveis, tanto para mim como para o outro. Então essa dificuldade ela se traduz como um elemento natural da vida humana, né? Todos nós passamos por esses momentos, né, de incompreensão sobre si. E aí a gente volta para aquela ideia, né, de lá atrás, né, de falar com o inconsciente da pessoa. Se eu estou falando com o inconsciente da pessoa, não é no sentido de eu ter uma conversa com aquilo que seria meramente irracional do sujeito. Do ponto de vista psicológico, eu estou tendo uma conversa com aquilo que precisa se tornar muitas vezes compreensível para o próprio sujeito. Então essa fala implica em a pessoa ser também capaz de ouvir
esses elementos da sua linguagem inconsciente e do seu discurso, a sua manifestação do ponto de vista inconsciente. Foi com essa noção de você ser capaz de falar e, do outro lado, você ser capaz de ouvir esses elementos inconscientes, que eu fiz uma outra releitura lá da música do Smell Like a Teen Spirit, né? Como eu citei aqui no começo dessa nossa conversa. É interessante que, se você olhar a letra que eu coloquei, né, você vai ver que se tenha assim elementos, pequenas palavras, né, que uma não se conecta com a outra, mas todas elas carregam um simbolismo sentimental muito forte, né? Quando ele fala uma negação, uma negação, uma negação, uma negação, né? Minha libido. Então você tem pequenos pedacinhos que estão se manifestando em palavras e essas palavras estão sendo carregadas, né, de um forte simbolismo, né? Quem não conhece o Nirvana, convido para conhecer, né? O Kurt Cobain, ele foi um ícone da sua geração, né? Infelizmente faleceu muito jovem, mas ele foi um ícone da sua geração. Ele traduziu em palavras numa música um sentimento que se conectava com várias pessoas. Mas a gente precisa entender, né, se eu for olhar do ponto de vista psicológico, né, a gente precisa entender como é que esse movimento se forma. Eu só fui compreender, veja, eu fiz curso de psicologia, já escrevia naquela época, mas quando eu comecei a escrever muito fortemente, assim, como eu digo, de uma maneira praticamente profissional, que é escrita para jornal, foi que eu comecei a trabalhar esses elementos em mim muito mais fortemente, porque veja, na hora que a gente escreve, né, a gente também está juntando palavras, está juntando sentimentos, e muitas dessas palavras e sentimentos, eles são literalmente uma linguagem, um discurso constituído e presente, né, na nossa experiência subjetiva, como parte do nosso inconsciente. Ela está ali, né? Ela está ali empurrando a gente de uma certa maneira, chamando a nossa atenção de uma certa maneira, e a gente precisa muitas vezes compreender e elaborar esse movimento. É por isso que eu coloco a importância muitas vezes da psicologia, né? Você tem essa possibilidade de você falar com o outro, né? E se falar não é uma fala de convencimento, muitas vezes é uma fala de questionamento, e esse questionamento vai reverberar na forma como esse discurso organizado do paciente ele está constituído, né? Para que possa ser feito uma nova rearrumação, vamos colocar assim, possa ser feita uma nova compreensão, uma nova elaboração desses elementos que estão presentes no nosso inconsciente. Tá? É meio como se a gente remexesse a panela que a gente está cozinhando, no sentido de cada elemento ir encontrando um novo sentido. Em arte isso é fundamental, porque se a gente for pensar, né, a gente utiliza esses elementos presentes no nosso discurso, no nosso inconsciente, para criar e constituir novas formas de linguagem, de traduzir novos elementos de linguagem que possam ser interpretados, reconstituídos por outras pessoas. Então ele é meio que o feijão com arroz, se a gente for pensar assim, do nosso fazer artístico, né? Eu não posso desconsiderar jamais esses elementos que estão presentes, sabe, no discurso e na constituição do inconsciente da pessoa, né, do fazer artístico. Eles praticamente são uma forma de identidade, vamos colocar assim, aquele jeito de juntar uma palavra com a outra e constituir um novo sentido. Para a gente, em psicologia, isso é ouro. Isso é ouro, né? Porque se a gente for pegar até na própria a teoria do Lacan, né, a gente vai ver que, sabe, essa ideia de que o inconsciente ele é interior, né, de que a gente está reprimindo e como se fosse um iceberg, é um elemento imaginário. A psicologia é uma ciência abstrata e a gente precisa tratar dessa abstração de uma forma séria e perceber que essa abstração ela também nos permite repensar alguns elementos, e principalmente aqueles que estão presentes nos vários discursos, nas várias vozes que nos cercam e que nos constituem enquanto pessoa. Tá? Eu sempre achei fascinante esse período da minha vida, porque foi meio que uma virada, assim, se eu for voltar lá para os anos 90. Né? Eu vim de uma geração que tudo aquilo era diferente.
o Nirvana e o grunge, ele colocou um outro formato possível do ponto de vista cultural. Não acho que não acredito que só no Brasil, mas que o Brasil já tinha também algumas bandas que trabalhavam esse outro formato, mas que a gente se relacionava, pelo menos eu na minha geração me relacionava muito plenamente com aquilo, né? Era diferente das coisas, por exemplo, que a minha mamãe queria que eu assistisse na televisão naquela época da adolescência. E quando a gente vai olhar esse movimento cultural, ele falou muito para mim e para minha geração. Tá? Até hoje eu ainda uso camisa de flanela nesse calor, né? Daqui. Agora, deixar uma pergunta para você. Quais são esses elementos que estão aí no discurso presentes, né, que você interage constantemente nessa sua experiência subjetiva, ao qual você não sabe por que eles estão presentes? Não, o dedo descongelou.